Cristo, oi, tudo bem? Né? Depende do cumprimento que você quiser, você recebe. João capítulo 2, hoje nós vamos falar a respeito do santuário de Deus, mas nós vamos falar de uma forma mais panorâmica. Nós vamos conhecer como Deus vê essas coisas e como nós devemos perceber o que é o santuário de Deus de fato. Então, em João capítulo 2, lá no versículo 13, nós vamos começar o nosso assunto de hoje. Lembrando que Jesus acabou de fazer milagre, transformando água em vinho. Então ele já veio dizer que a nova aliança agora ela não é da água, ela é do vinho, ela é do sangue, ela é de outra estatura, vamos falar assim. Então, tendo isso em mente, João 2, verso 13: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: deixa eu ligar aqui que eu acho que eu não liguei. Deixa eu ver se está certinho. Espera aí. Deixa eu ver. Está certinho. Então vamos lá. Jesus lhe respondeu. Espera aí, 19. Destruir este santuário, destruirei esse santuário em 3 dias. E replicaram os judeus: anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, olha que coisa interessante que é isso aqui. Uma coisa perdeu. Deixa eu ver aqui. Que coisa interessante. O que a gente observa aqui? Primeira coisa, Jesus ele disse qual foi a finalidade de Cristo aqui. Ele pegou o azorrague, quando ele entrou perto da Páscoa, o que ele fez? Desceu o chicote do povo lá do templo. Foi ou não foi? Fazendo bagunça, tirando todas as coisas do lugar. Ele fez ali, ele gerou um caos, vou colocar entre aspas aqui, dentro do santuário, dentro do templo. E aí, o que mostra para nós? O que acontecia ali? Vendiam-se pombas, eles vendiam animais, bois, etc. E Jesus falou o seguinte: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então vamos parar aqui. Aí, a maioria das pessoas costumam associar negócio com dinheiro, e isso é verdade, mas não é toda a verdade. Porque a questão ali não é só o dinheiro. Porque qual é o negócio? O que é a casa de Deus hoje? Somos nós, concorda? Então, o que é que nós negociamos? Aí você pode pensar: nós negociamos para comprar, para vender, isso e aquilo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando como pessoas. O homem e a mulher de Deus, ou que não são de Deus, o que é que eles podem negociar? Princípios, valores. Eu vou usar um exemplo mais claro: suborno. Uma pessoa que suborna pode corromper a integridade da outra, dependendo do que a pessoa tem no coração. Então, o que está à venda em xeque aqui? A venda de princípios. Também, estou só aumentando. Aqui não está falando de venda de coisas, mas eu estou ampliando para vocês pensarem comigo. Então, o que acontece? Quem vende coisas também pode acabar vendendo seus princípios, se Jesus não cumprir o que ele está falando aqui. E o que ele está falando no verso 20? Verso 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário em 3 dias, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Pois ele, porém, se referiu ao santuário do seu corpo. Pois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Aqui, Jesus ele já está falando que o propósito dele era o quê? Destruir o templo e depois reerguer.
Ele não entrou ali para destruir naquela hora, ele disse que faria aquilo. Ali ele só foi colocar as coisas em desordem. Isso é um paralelo para o que Deus faz naquilo que nós já chamamos de dia da visitação. Lembra quando Deus vem fazer o churrasco? Vocês lembram disso? Como assim, pastor, Deus vem fazer churrasco? Deus é o quê? Deus é fogo consumidor. E a pessoa, quando ela vai entrar em juízo, é porque ela está andando em que situação? Espírito ou carne? Carne. Então fogo com carne, churrasco. Então Deus vem, faz o churrasco, e aí tudo vira o contrário na sua vida. É mais ou menos isso que Jesus fazia aqui quando ele entrava no lugar. Eu só estou fazendo uma combinação, uma alegoria para a sua mente alargar um pouco. Mas olha só que interessante. Então o que nós entendemos aqui? Jesus vai destruir o templo e refazê-lo em 3 dias. Então, bom, eu quero te mostrar uma coisa, você não precisa abrir, eu vou só ler para você, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 45, fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Então olha que coisa interessante, o primeiro templo, que é o primeiro homem, era alma vivente, ou seja, ele era um homem de alma vivente. O que é isso, pastor? Foi o que Deus soprou nas narinas dele. O homem soprou nas narinas, Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente. Mas aqui não. Aqui agora o Espírito não era só sobre o homem, como era no primeiro Adão. No segundo, o Espírito entrou no homem. O Espírito agora guia o homem de dentro para fora. Então ele é Espírito vivificante, ele é semelhante a Deus. Não, pastor, a palavra fala que ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Foi, mas a dimensão que Deus elevou o homem agora é a mesma dele. Eu vou te provar isso com outro argumento. Lá na segunda carta de Pedro, deixa eu te mostrar aqui outra coisa. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, você não precisa ler, eu vou só ler para você. No capítulo 3 e 4 fala assim, ó, segunda carta de Pedro, 3 e 4 diz assim: visto, pois, como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha só, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja que agora a questão ali é para você se tornar coparticipante da natureza divina conforme o seu chamado. O que é o chamado? Deus chamou a salvação, você nasceu de novo, ali é o seu chamado. Ele chamou agora, vamos ser salvos, se salve, né? Agora eu estou contigo. Ele entrou em você pelo novo nascimento. Mas o que acontece? Ele está chamando. Só que qual é a condição de você ser coparticipante com ele de modo expansivo, de modo cada vez mais amplo e herdar as promessas? É se purificar das paixões do mundo. Então existe dentro do processo da nova construção do santuário um processo de purificação do espírito no homem. Até aqui tudo bem? Glória a Deus? Beleza. Então olha que coisa interessante. Como é que Deus constrói o santuário? Eu quero que vocês abram comigo lá em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Lá no versículo 8 e no versículo 9, nós vamos ler. Aqui Deus manda o pessoal trazer oferta, né? Deus fala com Moisés: pessoal, traz oferta aqui para nós construirmos o tabernáculo. E aí no verso 8 é o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então olha só, não era do jeito que Moisés queria fazer, era do jeito que Deus mostrasse, assim deveria ser feito. Beleza? Por enquanto, maravilha. Então agora, o que acontece? Vamos lá para Mateus no capítulo 5 e vamos conversar um pouquinho lá. Aqui fala do começo do ministério de Jesus no que diz respeito à ótica de Mateus. Então Mateus começa narrando o ministério de Jesus no capítulo 4, mas quando ele chega no 5, ele começa a falar o seguinte, 5 verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você já percebeu que aqui Jesus está falando da construção do santuário ou não? Ah, pastor, nunca percebi. Como assim construção do santuário? Ele não mencionou o santuário aqui. Esse assunto, irmãos, ele conclui lá em Mateus capítulo 7. Ele vai terminar lá no versículo 28 e 29, esse tema que ele está tratando aqui. Mas note que ele vai começar, ele fala do que? Que as bem-aventuranças. O que é a bem-aventurança? É um estágio de alegria superior. Não é uma pessoa feliz apenas. É uma pessoa que está num nível espiritual de satisfação. É diferente. É algo maior aqui. Bem-aventurado. Mas olha que coisa interessante. O que eu quero mostrar é que todas as bem-aventuranças, elas envolvem o homem ser e não fazer. Olha só. Bem-aventurados os que são humildes. Olha o 4. Bem-aventurados os que choram. Aqui no caso entra, mas olha só. Bem-aventurados os mansos. Manso é atributo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, limpos de coração. Os que são, tirando os que choram aqui no caso, mas a maioria dos conceitos que ele envolve, que ele coloca aqui, ele está falando do ser. E assim começou a ser pregado o evangelho a Abraão. Deus disse para Abraão o quê? Ser tu uma bênção. Ele não mandou Abraão abençoar as pessoas com atos. Ele mandou Abraão ser a bênção. Então veja que começa o reino de Deus sendo explicado para o homem a partir de quem ele é. Estão entendendo isso? Não é a partir de quem ele é. Então aqui começa a conversa. Então se você for continuar o tema, o que é que vai acontecer ali? Olha o verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha o 14. Vós sois a luz do mundo. Desenvolveu o assunto. Agora olha o 17. Não porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Um destes mandamentos posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Então veja que a sua estatura espiritual e a grandeza, o seu reconhecimento espiritual, você sabe o que você ensina. Se você ensinar, se você aprender uma coisa e quiser errar, problema seu. Mas se você ensinar os outros, é considerado pequeno. Jesus está falando, critério dele. Então tem maiores e menores no reino de Deus, mas não é em termos de grandeza ou de especialidade, mas são pessoas que têm mais integridade com Deus, porque até então Jesus está falando no conceito de ser, os que são humildes, os que são mansos, os que são misericordiosos, os que são isso, os que são aquilo. Então quando você é algo, você vai ensinar a partir do que você é. Por isso ele fala, verso 19, aquele pois que violar desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observa e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então olha que coisa interessante aqui. Agora Jesus está falando de escribas e fariseus, que aos olhos da humanidade, naquela época, naquele contexto, eram as pessoas tops, as pessoas que sabiam muito, as pessoas que entendiam da Torá, dos mandamentos, disso e daquilo. Então eram os sábios, eram aqueles que referência da época. Então, basicamente falando, Jesus falou assim, ó, vocês têm que ser melhor do que eles. Mas como é que podia alguém ser melhor do que aquele que você admira? É bem difícil, bem difícil. Só que Jesus agora está falando de algo que ele era. Então, apesar de Jesus dizer que os outros deveriam ser, ele está partindo do princípio de quem ele é. Vocês estão entendendo isso? Porque ele era mais justo do que os escribas e fariseus. Porque qual a diferença dele para os outros? Ele é a nossa justiça. Ele é o amor. Ele é
o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é, ele não fez, ele é. O que ele fez é a partir do que ele é. Estão entendendo? Então, o mais importante do que o que eu faço é quem eu sou. E eu tenho que ter essa clareza para mim. Então, vamos continuar aqui. E ele vai entrar no assunto das ofertas. Ele vai falar de adultério, juramento, vingança. Aí ele chega no 43, olha aí, o verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora, para um pouquinho. Orai pelos que vos perseguem. Aí você pensa: eu não vou orar pelo cara que me persegue. Mas por que o cara te persegue? Você é um mau caráter? Você é um mentiroso? Você está errado? Ou você de fato se enquadra no verso 11 do texto e no verso 12? Olha o verso 11: bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo todo mal contra vós. Porque tem gente que pensa que porque ele é perseguido é porque ele está no reino, mas não quer dizer isso não. Vê qual que é a conduta do cara, vê se ele está enquadrado aqui com as bem-aventuranças, vê se ele está demonstrando fruto nesse processo de perseguição. Porque se é mau caráter, se é mentiroso, ladrão, adúltero, não se preocupa com as coisas do reino, viola os mandamentos, ensina o errado, se ele é assim, não tem perseguição para ele. Fique nesse quadro, é perseguição pelo mau caratismo dele. Então não entra aqui, não tem nada de grande galardão para a gente que é assim, está entendendo? Por isso que o texto tem que ser dentro do contexto. Então continua comigo, verso 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E olha só, como o Pai Celeste age, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. Então veja, se você orar pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem, você será semelhante ao seu Pai, porque ele também dá chuva para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Deus não fica escolhendo para abençoar a pessoa. Agora, tem outras coisas que Deus só faz para alguns. E não é o mérito dessa conversa aqui. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora eu te pergunto, o que é ser perfeito? É você não errar? Não, Jesus não está falando para você não errar aqui. A questão é que o amor perfeito, ele o quê? Ele lança fora o medo. Lembra? 1 João 4,18. Ora, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, o que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. A pessoa que ela quer ser perfeita, ela vai ter que correr o risco de ser ferida pela pessoa que ela ama. Eu vou repetir. A pessoa que quer ser perfeita precisa correr o risco de ser ferida por quem ama. Por quê? Porque se eu falar, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou sair da minha zona de controle e a pessoa eu posso acabar me ferindo porque me feriu outras vezes. Então, o que é isso? Isso não é amor. Isso é o quê? Isso é egoísmo, é autopreservação. Você está pensando em você e não na próxima pessoa que está diante de você. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você precisa, colocar entre aspas aqui, correr o risco de, mesmo recebendo o mal com constância, praticar o bem. Pratique o bem independente de tudo. Porque Paulo descobriu esse mistério e ele revela isso nas 3 vontades de Deus lá em Romanos. Quais são as 3? A boa, a agradável e a perfeita. A perfeita contraria a sua vontade. Lembra que Jesus orou? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Essa é a perfeita, aquela que rasga você. Então veja que a minha vontade e a sua é de fazer o que Jesus está descrevendo para não fazer. Amar os que nos amam, abençoar os que nos abençoam, andar só com os de perto, que são aqueles que abençoam. Mas a nossa dificuldade está em expandir isso. Isso é para todo mundo. Isso aqui não é exclusividade de A e de B, isso é coletivo, mas o chamado é aperfeiçoar, é a gente crescer nisso e saber lidar com as diferenças. Agora, você vai ver que Jesus vai desenvolver sobre o propósito do secreto, que ele vai falar da oração no secreto, vai falar da esmola no secreto, ele vai falar do jejum no secreto, e aí ele chega e ensina o Pai Nosso. E olha que interessante que mesmo o Pai Nosso ele tem um critério de formação. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, antes de qualquer coisa, Jesus deu uma oração linear
dos planos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Deus é santificado? Quando as pessoas olham para mim e veem o meu Pai. Que nem Jesus falou assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que ele era diferente. As pessoas olhavam, ou tinham inveja dele, ou amavam ele. Não tinham meio termo. Então, o que eu começo a entender? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De que forma? Venha o teu reino. O reino de Deus está onde? Dentro ou fora? Dentro. O reino de Deus não vem de visível aparência. Não é o que a pessoa vive, não é o que a pessoa tem, não é o que a pessoa mostra, é o que a pessoa é. O reino de Deus não vem de visível aparência, mas ele está dentro de vós. Então vamos lá, venha o teu reino e assim faça a tua vontade. Então veja que quando o reino de Deus vem, qual a finalidade dele? Promover no seu coração a vontade de Deus. Filipenses 2, verso 12. Vou te mostrar uma coisa. Filipenses 2,12. Aqui Paulo já mencionou que Jesus experimentou a morte de cruz e recebeu o nome que está acima de todo nome. Olha o verso 12. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração. Então veja que o reino vem para regular a sua vontade e você poder realizar a vontade de Deus, e não para você ter as coisas que você quer. Mas pastor, e aí? As coisas que você quer estão dentro do reino. Se você não entrar no reino, você não consegue acessá-las. Deus não veio abençoar a carne do homem, ele veio destruir esse templo carnal. Ele quer reerguer o santuário dele. E é esse o nosso assunto de hoje. Deus abençoa o seu santuário, não o santuário de demônios. Por isso que ele falou assim, ó, a minha casa será chamada casa do quê? De oração. Aí eu não oro, eu sou casa do quê? Então não tem que falar, é isso. Não, pastor. Entende? É assim que dedinho. Então eu preciso desenvolver a minha casa, aliás, a casa de Deus, desta forma, porque ele diz que é assim. Então se não tem isso, é casa de... todo mundo pegou, né? É esse aí, é o jovem, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus disse para Satanás quando foi tentado no deserto? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra. Mas Jesus também é e sempre será o pão da vida. Então veja, nem só de pão viverá o homem, do pão matéria, mas do pão que sai da boca de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o pão de cada dia, é o maná escondido que tem dentro da arca da aliança. Desce aqui, não desce, né? Mas é um exemplo para vocês entenderem. Então, o que está sendo dito para nós aqui? Que a oração do Pai Nosso, ela é uma construção linear do santuário de Deus em nós. Então presta atenção aqui, ó. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. A palavra dívidas aqui não é finanças, são dívidas emocionais. São dívidas de que as pessoas... Porque quando alguém te ofende, você sente... Tem gente que fala assim, a pessoa vai me pagar. É ou não é? Por quê? Porque para você, ela te deve algo nas suas emoções. Esse termo é isso aqui. Dívidas emocionais. É claro que você pode perdoar o seu irmão que te deve também, né? É até bom se você fizer isso. Mas a questão não é essa. Porque a gente já, quando vê dívida, a dívida já pensa que é dinheiro. Já espinha, mas não é isso que está falando aqui. Então são dívidas emocionais. Mas como vai perdoar? Assim como eu perdoo. A gente orou 500 vezes. Você não perdoou? Não perdoou. Você falou para Deus que você quer igual? Ó, cada dia. Né? Então, essa é a lição básica do reino. Essa é a lição básica. E quem perdoa não fica repetindo o assunto. Quem perdoa não fica trazendo a memória assim. Quem perdoa joga mais esquecimento. Pode estar doendo, pode estar o que for, mas se você traz a luz, você não perdoa. Vamos lá. O que mais? 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje para sempre.
E aí Jesus vai lá e reafirma, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E aí ele continua o assunto, ele vai falar, né, dos olhos, ele vai falar de mamon de Cristo, da ansiedade. E aí ele vai chegar no verso 33 e vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora no 34, vamos ler com atenção. Portanto, não vos inquieteis, pois o amanhã trará o quê? Os seus próprios cuidados. Então veja que Deus está prometendo que dentro do reino que eu buscar, eu vou ter cuidado. O reino de Deus cuida do meu interior, ele não cuida do meu exterior, antes de cuidar do interior. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Ainda que o nosso homem exterior, as circunstâncias, se corrompam, estejam destruindo, estejam esmagando, nosso homem interior se renova de dia em dia. Não nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então tudo que eu vejo não é a expressão do reino para a minha vida. A expressão do reino para a minha vida é o que Deus deposita no meu espírito, é o que Deus fala comigo e que precisa reger os meus olhos na hora de interpretar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu ouço. Porque o diabo tem os seus filhos também. Então eu preciso dar atenção, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A incredulidade vem por ouvir qualquer um. Vem por ouvir a Globo, vem por ouvir qualquer televisão que você assistir, você ouvir, só noticiário de hoje, você vai ter a incredulidade crescendo. Por quê? Porque só propaga isso. Então o que você escuta determina o que você sente, o que você vira, porque a sua alma é moldada pelo que você ouve e pelo que você vê principalmente. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu ouço. Porque senão eu vou querer ser uma coisa e escutar outra para me formar outra. Então eu não sou, ou não ver outra coisa para formar outra coisa. Porque como é que Deus nos transforma? Como é que Deus nos conserva? Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Então veja que eu preciso vê-lo e ouvi-lo. Então a questão é que eu preciso tomar cuidado e filtrar o que eu estou depositando em mim. Porque senão, quando vier o que é bom, que é a sua palavra para a minha transformação, eu não recebo. E aí eu quero brigar com todo mundo, eu quero destruir os meus relacionamentos em vez de construí-los. Eu quero abandonar em vez de dar esperança para a pessoa. Então eu fico aquém do propósito de Deus. Então olha o verso 7, capítulo 7. Lembrando que nós estamos falando das bem-aventuranças, aqui o assunto não acabou. Então olha só, ele entra no verso 7, fala para não julgar, porque primeiro nós temos que tirar a trave do nosso olho, aí depois ele vem falar lá no verso 12, avança comigo, 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens nos façam, assim fazer vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Basicamente falando, o que você não quer para fazer, não faça para os outros. O que você não quer para você, não faça para os outros. E lembrando, qual é o contexto aqui? Ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Se você faz o mal para o seu inimigo, você está se fazendo igual a ele. E para você ser santificado, o que é ser santificado? É ser separado, ser diferente. O mundo todo faria uma coisa igual, mas você vai seguir o mandamento, porque o mandamento te faz diferente da pessoa. E lembrando, começa com a vontade contrariada. Não começa perfeito. Você não vai querer amar todas as coisas que Deus fala, até que você o quê? Se torne casa de oração, porque se não for é casa de maravilha, irmão, quem não ora é casa de. Quem ora pode ser casa de também, mas pode deixar de ser, porque a oração e a comunhão com Deus que vai livrar você de ser casa de. Então vamos continuar aqui, olha só, 13, entrai pela porta estreita. Ponto. O que é a porta, irmãos? Ou quem é a porta? Jesus. João 10:10. João 10, 1, 2, 3, 4, já foram lá. Eu sou a porta. Quem mais Jesus é? Jesus é a palavra. Então a palavra é a porta. Então olha que interessante.
entrar pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora que interessante, Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então qual é a porta estreita e o caminho estreito? Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Então é Ele que vai me dar vida aonde? Dentro. Eu vim para que tenham vida interior e a tenham abundância, transbordar para fora, vai sobrar de você a ponto de mudar a sua vida lá fora. Então é isso que Deus vem fazer, vem encher você. Ele veio, exatamente, que nem um balão de hélio. Tá? Soprou, você vai. Isso, não pode fazer. Aí é problema. Aliás, muita gente acaba que depois acaba o culto, sai que nem as bexigas sem ar, né? Boa a sua colocação. Porque a pessoa está lá, né, recebendo a palavra: nossa, hoje eu estou cheio. Aí quando vai sair, parece que já sai voando, já perdeu todo o ar que recebeu, todo o bem de Deus, né? Tá desse jeito aí, ó. Aí depois vem reclamar com Deus, com o pastor, com todo mundo. Mas olha que coisa interessante. Nós estamos falando que Deus mandou Moisés construir o santuário e falou assim: faça tudo como eu te mostrei. E como Deus mostrou, está onde? Na sua Torá, está na sua palavra. Deus quer do jeito que Ele escreveu. Então olha que interessante. Ele vai falar cautelar dos falsos profetas, vai falar dos frutos. E olha o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então olha que interessante. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então veja que aqui o que vai separar o que faz a vontade do Pai e o que faz uma outra vontade é o que pratica iniquidade. O que é iniquidade? Não concordar. Oi? Ah, tá. Iniquidade é o seguinte: é anti-lei. Então, eu falei, não concordar com Deus. Então, por isso que eu perguntei, não ouvi. Ah, tá. Pensei que eu tinha falado errado. Não, eu não ouvi. Mas é isso mesmo. Santidade é concordar com Deus. Deus falou assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, é assim que Deus se sente amado por mim, quando eu guardo o que Ele fala. Agora, quando eu faço o contrário do que Ele fala, eu estou começando, eu peco. Fazer o contrário do que Deus fala é pecar, mas permanecer e tornar isso um hábito é iniquidade. Quando a prática de oposição a Deus é constante, isso é iniquidade. A pessoa não sente na consciência mais a necessidade, ela pensa que para ela está bom aqui. Isso é iniquidade. Então é anti-lei. A palavra para iniquidade aqui é anomia. No grego, anomia é literalmente anti-lei. Então, as pessoas, você pode ver que esse espírito atua hoje na humanidade. Não é nem questão de anti-lei de Deus, não, é questão de anti-lei qualquer. Você pode ver que qualquer coisa que põe restrição a uma pessoa, ela fica incomodada. Hoje nós conversamos com uma pessoa a respeito da polícia, falou que a polícia não serve para nada. Inclusive, não, e é verdade, a polícia não serve para nada. Então, quando ela tiver um problema, ela não chama a polícia. Fique lá, porque a polícia não faz nada, a polícia só atrapalha. E a polícia é o quê? É instrumento de Deus para a justiça, aplicação da lei. Então o que eu tenho que ter em mente? É que a lei, ela serve, sim. Então, esse espírito que rejeita os limites é o espírito anticristo. É o espírito que se opõe a Deus. E eu não estou chamando ninguém aqui de anticristo, tem isso em mente. Eu só estou dizendo para você que essa influência que está sobre aqueles que praticam isso. Então, aqueles que não têm interesse em voltar-se para Deus, para os seus mandamentos, para a sua Torá, porque Jesus, Ele guardou os mandamentos. Então, eu tenho que voltar e imitar o caminho que Ele fez. O caminho que Ele fez, qual é? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Então, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem meus pensamentos os vossos pensamentos. E ele vai entrar no lance da palavra. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Então veja que é a palavra dele. Os mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, Deus não disse para ele que eram mandamentos, disse que eram palavras. Lembra?
que nós tivemos até aula com o Joshua aqui, ele falou, essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então não tem como falar que a palavra de Deus é só a que está na aliança renovada, né, depois da vida de Cristo, e anular as antigas. Deus não muda. Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Ele estabeleceu para sempre isso nos céus. E por isso que é importante você e eu conhecermos, porque se Deus já fizer o santuário com essas mesmas palavras, todo o cosmos me responde, todo o cosmos me obedece. Por isso que Jesus podia falar e as coisas se cumpriam. Quem é esse que até o vento e os mares lhe obedecem? De quem é essa voz que fala e hoje eu reconheço, mas é um homem? Isso é tão interessante, mas eu vou fazer um paralelo aqui. Jesus tem um salmo, o Salmo 24, é o salmo que faz menção para alguns estudiosos da ascensão de Cristo, de quando ele chegou aos céus. Então o que acontece? Jesus ele esteve com os discípulos e ele foi levado aos céus. E quando ele chegou lá em cima, imagina o Salmo 24, né, que a palavra fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, lembra? Levantai-vos, ó portais eternos. Aí, imagina comigo, um homem da terra, um homem que foi feito de carne e osso, chega lá em cima e dá um comando a um portão celestial. Aí quem está lá dentro, os anjos, as outras figuras espirituais, chegam e falam, né, quem que é esse que ousa dar um comando à porta dos céus? Porque só Deus tem autoridade de abrir a porta dos céus. Quem é esse que está chegando com essa porta, que está tentando dar comando assim? De repente a porta se abre, e conforme Jesus entra, os anjos vão caindo prostrados diante dele assim, ó, um a um. Vai caindo, vai descendo, vai prostrando, um a um, dobrando, sozinho, por causa da presença, da glória que estava em cima daquele homem. E ele vai indo em direção a Deus. E ele chega e fala para o Pai, Pai, está consumado. E os anjos, o próprio Deus fala assim, sim, está consumado. E ele se assenta à direita de Deus, porque Deus aceitou ele lá em cima. Então é esse justo, é esse homem que justifica a minha vida e a sua. É por isso que o caminho que ele fez é o caminho que me justifica. É dele a glória, é dele o reino, é dele o conhecimento. Por isso que Paulo começa a ensinar e fica maravilhado. Lembra? Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que depois lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então eu preciso andar neste caminho. Então quem faz a vontade do Pai acessa e assenta-se com Cristo nos lugares celestiais para reinar. Você já está lá em cima, mas só reinará aqui embaixo pelo caminho que o Eterno propôs, e é o caminho da obediência aos seus mandamentos. E agora Ele te deu a fé, não é para você agora ser obrigado a fazer, é para você adquirir prazer na obediência. Você começa ao contrário, porque Jesus ele aprendeu a obediência das coisas que sofreu. O que é isso? Ele teve que vir na contramão, ele teve que vir num caminho de morte. Isso, ele teve que ir para a cruz. Quando ele nasceu, ele veio para a terra. O Espírito Santo pegou na mão dele e levou ele até a cruz. Ele não ressuscitou antes e foi livre da cruz. O diabo falou assim, ó, tudo isso te darei se prostrar me adorares, não precisa de cruz não. Quem oferece sem cruz é o diabo, irmãos. Quem oferece as coisas antes é o diabo. Jesus, em detalhe, né? O diabo falou assim, ó, todos os reinos do mundo são meus aqui, ó. Tudo isso eu te dou, se prostrar me adorares. Todos os reinos do mundo. Jesus vence lá no finalzinho do Evangelho. Chega para os discípulos, ó galera, é o seguinte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por todo mundo pregar o Evangelho. Deus deu para ele nos céus e deu na terra. Então depois da cruz, a exaltação te leva nos lugares altos de Deus. Então, primeiro os processos, Deus não tira ninguém do processo. Deus aperfeiçoou Jesus Cristo no sofrimento. E não vai ser comigo com você que vai ser diferente. Mas a boa notícia é que coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus? Aí a pessoa levanta a mão, eu, então guarde os mandamentos. Se você ama, você guarda. Se você não ama, tem importância, direito seu. Mas não diz para ele que ama, não canta para ele que ama. Porque se cantar, você está sendo hipócrita. E pode ser casa de... Cuidado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, depois de falar tudo isso, ele está falando aqui ó, no verso 22 de Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, né, expelido os demônios e fizemos milagres? Então você vê que Deus não julga as pessoas pelo que elas fazem. Deus está mais interessado pelo que elas são, conforme as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são
da construção do santuário. São os fundamentos de como Deus gostaria e de como. E eu te provo agora no verso 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, tudo que ele disse até aqui, é o que? E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que casa? É o santuário que Deus mora. Ou está pensando que é o sobrado que você comprou lá, ou então é o apartamento que você está terminando de reformar lá. Não, é a sua casa, é você. Porque constrói com palavra. Então está aqui, está no contexto. Ouve minhas palavras e pratica, será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu porque foi edificado sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Está vendo que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Tudo gira em torno dele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é o fundamento. A fundação. Ele é a fundação, o fundamento da construção de Deus, da casa de Deus, o santuário. Então eu preciso saber quem eu sou, porque o santuário é construído em cima de quem eu sou, para que depois eu possa realizar algo em cima dessa identidade. Quem é você? Quando Cristo foi descoberto, entre aspas, por alguém que não ouviu de homens, ouviu de Deus, o que foi dito? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, eu te quero na igreja, sobre que pedra? A pedra da identidade que eu te dei. Você é Pedro. Sobre esta pedra, você já sabe quem eu sou, então agora você também sabe quem você é. Tanto que Pedro foi o primeiro que passou no processo. Não foi? Não sei se vocês vão lembrar. Aí o que aconteceu com Pedro? Foi lá, depois todo mundo, discípulo indo embora lá, porque Jesus estava falando umas coisas difíceis. Aí Jesus falou assim: não quer ir embora não? Para quem iremos nós, Senhor? Nós temos Cristo conhecido que tu és o Santo de Deus, e só tu tens as palavras de vida eterna. Lembra que Pedro falou isso? João capítulo 6? Lá no finalzinho. Aí que mais? Satanás nos pediu para peneirar, mas eu roguei por ti, para que quando te converteres, eu vou contigo até a morte. Hoje mesmo vai me negar 3 vezes. O que aconteceu? Negou. E aí, ali Jesus foi, ressuscitou, restaurou Pedro. Pedro no Pentecostes recebeu o Espírito Santo, pregou, converteu 3.000. Então Deus vai te usar com poder e glória depois da ressurreição, depois que Ele aperfeiçoar você. Antes, nós somos o quê? Somente pessoas que querem servir, mas ainda não estamos aptos por serviço que Deus qualificou. Por isso que a palavra fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escolhidos, irmãos, chamados todos são. Deus chama, mas só é escolhido. Isso aí não é para salvação, não. Isso é para serviço, isso é para reino, isso é para reinar. Escolhido para reinar, para ter autoridade sobre cidades. Mas é um assunto muito amplo, não dá para entrar em tudo. Então Deus está trabalhando e vendo quem aceita os processos, quem aceita passar pela dinâmica, mas tem que amadurecer por dentro. E não é amadurecer por causa do tempo, por causa da experiência, amadurecer pela palavra. Por quê? Porque tem que gerar fruto, Deus tem que ver o fruto. E qual o fruto que Deus pede? Amor, alegria, longanimidade, etc. Que vocês já estão cansados de ouvir e vão continuar ouvindo o resto da vida, quando estiver comigo aqui. Então vamos lá. E o verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é isso aqui? Quando o pau quebra, a pessoa não tem estrutura, ela desanima, quer chutar o balde, quer morrer, quer suicidar, quer sair correndo, não quer resolver problema. É isso aqui. Casa construída sobre a areia. Por que não tem rocha? Porque não tem revelação. Aí pastor, então só que tem revelação? Olha, a palavra diz que precisa buscar o reino, e o reino de Deus vem pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e a fé te dá acesso ao reino. Então em algum momento você precisa ouvir, Deus te chama para a comunhão. Então assim, aqui nós temos ouvido com frequência as palavras do Eterno. E quando eu digo isso, eu não estou falando da letra, nós ouvimos o Espírito de vida. O Senhor fala conosco o Espírito de vida. Agora cabe a mim dar uma resposta ao que eu ouço.
Então, essa é a palavra de hoje. Eu poderia continuar, eu vou dar outro texto, caso vocês queiram ver como é que isso se aplica no Novo Testamento. Vou dar o texto para a gente fechar aqui só com uma palavra. Hebreus capítulo 9. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Então vamos nessa. Hebreus capítulo 9. Glória a Deus, Caio. Então tá bom. Né? Vamos lá. Hebreus 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha aí, nós vemos que Jesus, ele veio fazer o que com o santuário? Destruir e reerguer em 3 dias. Agora aqui ele está dizendo o seguinte, verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto, ou seja, até que o primeiro tabernáculo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecesse erguido. Então significa que enquanto a minha carne permanecer em pé, eu não vou acessar o Santo dos Santos. Eu chego no máximo ao lugar santo. Eu não consigo servir a Deus na plenitude. Eu não consigo atingir os lugares onde Deus tem para mim, porque existe um santuário em pé. E que santuário é esse? O primeiro é a carne, é o homem, é a alma vivente. Olha o 9. E isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, dos quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até que o tempo oportuno de reforma. Então, olha que coisa interessante. Eu não vou nem continuar, esse texto é tremendo, porque aqui que ele está falando, o problema não é o mandamento em si, que as pessoas falam, tá vendo? A lei já passou, a lei é para carne, a lei é isso, a lei é aquilo. Mas a questão é que tem um santuário em pé, que a lei não se aplica a ponto de purificar a consciência. Agora, no santuário que Jesus ergueu, aquele que faz de você um espírito vivificante, que tem o poder de implantar em você as bem-aventuranças, esse santuário é o santuário que dá expressão de vida. Ele nutre o seu espírito, ele abençoa a sua alma e rega a terra para que você frutifique. Ele aduba você. Então, o que Deus quer, depois você pode continuar aqui, vai falar de Cristo, que entregou seu sangue, etc, etc, etc. E é maravilhoso o livro de Hebreus. Mas tenha em mente que tudo deve ser feito como foi mostrado no monte, como Deus orientou. E como Deus orientou? Com as suas palavras. Tudo é palavra. Então hoje o santuário é você. É você que precisa agora dar o material para Deus, construir o santuário em você. Glória a Deus, igreja. Então é aí que nós vamos encerrar hoje. Deixa Deus trabalhar. Não deixa a vida te levar. Deixa Deus trabalhar. Olha que beleza. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer esta noite pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem instruído, pelas tuas verdades derramadas sobre nossos corações esta noite. Que o Senhor possa implantar em nós, Deus, as tuas palavras e que o Senhor possa libertar, Senhor, os corações cativos. Em nome de Jesus, eu quero liberar o teu Espírito, quero liberar os teus anjos, para que passeiem agora, estejam, Senhor, julgando todos os demônios que o Senhor quiser julgar esta noite. Em nome de Jesus, como Moisés que levantou os braços
para que o povo de Israel prevalecesse a guerra, Senhor. Eu levanto agora os meus braços e peço para que a guerra seja prevalecida da parte do Senhor, que o Senhor venha expandir o teu reino agora, que o Senhor venha acessar os corações, que essa palavra frutifique a 30, 60 e a 100 por 1, que o Senhor possa implodir os tabernáculos que ainda estão de pé, que o Senhor possa destruir as obras das trevas, os pensamentos, e toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada, porque está posto o machado à raiz das árvores. Em nome de Jesus, arranca os enganos, as mentiras, implode as fortalezas, os nossos sofismas e os enganos que se levantam, Senhor, contra o conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero abençoar e liberar o teu Espírito e a tua graça e a tua verdade. Glorifica o teu nome, abençoa os irmãos que estão assistindo, os que vão ouvir os áudios, e que o Senhor execute todo o teu plano e o teu propósito, em nome de Jesus, e receba a glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Oi? Maria Aparecida. Maria Aparecida, um abraço, Deus te abençoe. Diane Carrard. A Diane, que nós já na casa dela, fazer de quinta-feira. Daí, Deus te abençoe. E a Célia. Célia, Deus te abençoe também, um abraço, tudo de bom e uma boa noite.